muito específico, alguém quis reduzir a zero essa alíquota para fomentar a saída, para poder gerar um efeito sobre o câmbio. De novo, para gerar um efeito sobre o câmbio, lá atrás. Gastou-se dinheiro público, porque renunciou a uma receita para poder fazer isso. Em outro momento do tempo, também, pelo lado oposto, tentou-se fazer a isenção de empréstimos para poder também atrair recursos de curto prazo para isso. E isso vai ficando e vai criando essas distorções. Então, isso tem que ser tratado da forma como é uma decisão de país. Não tem porquê, é um gasto tributário, porque a gente está fomentando isso. Uma coisa é absolutamente natural, essas operações podem ser realizadas sem problema algum. Agora, elas estão no mesmo patamar das demais, que, digo novamente, estão num patamar de cerca de metade do que era em 2022. Isso precisa ser dito, isso precisa ser tratado com absoluta serenidade. São alíquotas absolutamente marginais para transações que são empresariais, que transações que são de médio prazo. Tá? Para complementar rapidamente, eu acho que tem, na linha do que o senhor disse, e reconhecendo a competência do Banco Central para tratar desse sistema de câmbio, né, inflação, acho que é importante trazer para cá que é uma medida de suporte, uma medida de harmonização da medida e mais do que interferir em competência, qualquer outra coisa que o valha. As medidas, Fábio, como você colocou, como você perguntou, elas acabam compondo um cenário fiscal nesse momento, mas elas não têm um efeito, do ponto de vista do nosso planejamento, do que a gente já vinha estudando. Nós temos uma série de estudos, e para além desse caso de outros, que você pode ter um efeito fiscal como decorrência do estudo, mas nos elementos regulatórios que a gente tem, que é o caso do IOF e outros casos, o que nos impulsionou a tratar do tema não foi o elemento fiscal. Então, o efeito arrecadatório ele pode ser um efeito secundário, decorrente, e que a gente tem por obrigação trazer e demonstrar. Mas o que embasa toda a alteração é um embasamento regulatório próprio do tema. Eu acabei não perguntando, mas vocês têm um detalhamento de quanto cada uma das medidas arrecada para dar esse bolo de 20 para esse ano e poderiam passar esse detalhe? E só mais uma questão qualitativa aí, que a gente tem recebido muitas queixas do pessoal de fundos dizendo que isso aí vai ser um problemão para a indústria de fundos. Vocês temem esse impacto negativo? Não, acho que a gente tem recebido também, vai ser importante acompanhar isso com o tempo. Então a gente pode acompanhar, monitorar, entender, abrir um diálogo para eventualmente corrigir rumos daí para frente, tá bom? A gente pode passar isso na sequência, a gente está... Não, o que eu estou dizendo é que a gente tem que acompanhar, é uma medida do Executivo que tem um caráter regulatório, com objetivos regulatórios, e a gente tem que acompanhar o atingimento desses objetivos. E a gente sempre esteve aberto a entender consequências, externalidades não previstas, não tem nenhuma questão impeditiva em relação a isso. Espera aí, acho que está na ordem ali, vamos só seguir. Vamos junto, Adriana. Boa noite, secretário Antônio Timóteo da Exame. Eu queria entender o recado para a classe média, né? Quem viaja para o exterior e compra ali um dinheirinho para viajar, vai gastar mais para viajar, pesa no bolso da classe média, de quem é um desincentivo a viagens. A gente tem acabou a Disney, como é que fica isso aí para quem viaja? Não, pelo contrário, o pessoal que é para Disney pagava R$ 6,38 até 2022 e nós paramos aqui em 3,5, tá? Nesse patamar de 3,5, nada mudou para a classe média. Quem realmente está sendo onerado aqui, e de uma maneira que onera o crédito de curto prazo, é a pessoa física, na verdade, e essas operações de câmbio que eram subtributadas em relação ao turista que você refere. O turista é quem mais pagava, na verdade, tributo. Secretário, só uma dúvida sobre os turistas mesmo, complementando a pergunta dele. Antes você carregava um cartão de crédito, você pagava o IOF de 0,38. Agora você vai pagar de 3,5. Você carregava aquele cartão que você mandava dinheiro para o exterior. Não. Na conta que você tem no exterior, que você abriu lá fora. Você pagava 0,38, agora você vai pagar 3,5. Não, veja, é exatamente isso. O cartão que o turista brasileiro ia comprar, ele já pagava e pagava alto, até 6,38, como eu disse. Agora, nós não temos nenhum interesse em incentivar aquele que abre uma conta no exterior de pagar menos do que o turista que ele se referiu aqui.
Acho que nenhum país em desenvolvimento, alguém me corrige, incentiva as pessoas a tirarem dinheiro do país e abrir conta corrente para ter cartão no exterior. Isso, de fato, não é algo que se queira estimular, tá? Então, Isso o é pessoal que tem conta no exterior vai pagar 3,5 agora nessa transferência dos recursos para a conta lá. Exatamente, Tá unificando. Nós estamos unificando a tributação de todos os brasileiros, nesse sentido. Não há um brasileiro que deva ser tributado mais porque opte por um caminho de abrir conta e o outro que tenha, por exemplo, um cartão de crédito num banco brasileiro. Essa, no nosso entender, é uma distorção, uma falta de isonomia, uma injustiça fiscal que está sendo corrigida. O secretário, deixa eu só tirar uma dúvida também nessa linha, é que tem as fintechs que oferecem aqui as contas e os próprios bancos brasileiros estão oferecendo para os seus clientes contas internacionais. Então, os clientes brasileiros que têm essas contas internacionais, Wise, Revolut ou os próprios bancos que têm as contas internacionais vão pagar esse imposto maior agora, é isso, correto? Não, essa tributação não é sobre o banco, tá? É sobre operações de câmbio para remessa. Mas eu repito, acho que vale a pena a gente se fazer essa pergunta. Faz sentido um brasileiro que é empregado no Brasil, que mora no Brasil, ter uma conta em outro país e usar esse cartão de outro país aqui no Brasil quando for passear? É isso que nós estamos tratando. Por quê? Porque é isso que acontecia, nós estávamos estimulando isso. A pessoa ela quer ter um cartão, ela pode ter, só que ela vai pagar mesmo. Quer ter uma conta no exterior? Pode ter, mas ele vai pagar a mesma coisa que um brasileiro que tem uma conta aqui no Brasil. É só disso que nós estamos falando, entendeu? Eu devolvo a pergunta, faz sentido eu incentivar alguém a ter conta em cartão no exterior para, de uma maneira artificial, ele pagar menos tributo do que um brasileiro que tenha conta aqui e um cartão internacional no Brasil? É uma distorção, no nosso entender, que nós estamos corrigindo. Agora, se o cidadão quiser ter a conta, ele pode ter, mas, repito, vai pagar a mesma coisa que os demais brasileiros já pagavam anteriormente, por exemplo, no cartão de crédito internacional. Veja, essa era a distorção, outra distorção que havia. Você vai fazer uma operação de câmbio para remeter no exterior, muitas vezes, se você entrar em site de câmbio, ele já coloca lá 0,38. Aí você coloca lá, mas não, é para minha conta, ele pula para 1,1. Muita gente deixa no 0,38 e manda para um parente, por exemplo. A existência de diversas alíquotas gera espaço para essa evasão, o que não é saudável no nosso entender. Nós estamos unificando as alíquotas, entre outras razões, para evitar esse tipo de coisa. E, como eu disse, o exemplo que foi dado como pergunta é um exemplo da razão pela que nós fazemos isso. Porque, no nosso entender, não faz o menor sentido eu incentivar a pessoa a não ter um cartão internacional emitido no Brasil para fazer toda essa volta de abrir uma conta no exterior, emitir um cartão no exterior para, em vez de pagar 3,5, pagar 1,1 ou 0,38 se mandar para uma conta de um parente. Então, veja, não é que nós estamos afastando essa possibilidade, nós só estamos trazendo uma equalização, uma justiça fiscal. Não é justo pessoas na mesma situação serem tributadas de forma diferente. Secretário, boa noite. Aqui, Marcela. Embora os senhores tenham dito que as medidas não miram a pessoa física, hoje a pessoa física que faz compra num site internacional sofre incidência de IOF. E agora esse IOF vai aumentar, porque o senhor falou que as tarifas vão ser pausadas, mas, na realidade, a tarifa atual é 3,38, ela vai subir, ainda que seja numa magnitude menor. Eu gostaria de saber se isso não representa um encargo, sim, para a pessoa física que já passou a lidar com a taxação via imposto de importação, depois das mudanças do remessa conforme. E a minha segunda pergunta é sobre o argumento de que as medidas vão ao encontro do esforço do Banco Central, que elas harmonizam política fiscal e monetária. Por que elas miram somente as pessoas jurídicas, considerando que o crescimento do crédito para as pessoas físicas é maior e está desacelerando em um compasso muito menos intenso do que para as empresas? Obrigada. Nós não estamos alterando nada em relação à compra internacional, até porque muitos sites permitem o pagamento em reais, em moeda brasileira. Se você pagar com cartão internacional brasileiro, já havia essa tributação do IOF, que foi, repito, até 6,38 até pouco tempo atrás. Então, nós não estamos mexendo nessa situação. E qual que era a outra? Desculpa.
Não, ela não incide na compra, ela incide numa operação de crédito que pode ou não ocorrer. Exatamente. Em muitos casos, o pagamento é feito em reais, aí não tem operação de crédito, Mas aí o vendedor é que vai fazer a operação de crédito da forma que ele entender melhor. O consumidor brasileiro, ele pode pagar, tem site que você pode pagar até em moeda, em transferência ali Mas isso diretamente. pressupõe algum tipo de operação do site com Não da o pessoa. Brasil. O Brasil, o que eu estou Não falando da- é um site não. internacional X, eu quero comprar, hoje eu pago IOF. Não, não é verdade, é isso que eu estou dizendo. Você não existe IOF sobre compra, existe sobre operação de câmbio, como eu disse, e não é automático como que você disse. Se você pagar em reais, o comprador que você falou não está pagando. Tanto é, imagina, eu tenho um cartão internacional, a Cláudia tem um cartão emitido no exterior, e o Dario faz o pagamento por depósito. Você pode olhar lá que o preço vai ser o mesmo, não há essa diferença. É a plataforma que, às vezes, tem um representante no Brasil que depois vai fazer a operação de câmbio. Então, não existe IOF sobre compra. É só se eu escolhi usar o cartão de crédito internacional e isso já era tributado pelo IOF, nada mudou para essa Só pessoa. para ficar bem claro, então, a compra é feita em outra moeda, um produto denominado em outra moeda estrangeira. Hoje ele sofre incidência de IOF, certo? Barreirinhas, eu acho que é importante destacar a aquisição de moeda para importação, ela não tem incidência de IOF, isso é uma previsão, inclusive, legal. Então, não é correto fazer essa associação. É isso que o secretário está querendo explicar para vocês. Desculpa por não entender, mas eu insisto nesse ponto. A compra de um produto em outra moeda que não real pressupõe automaticamente uma operação de câmbio que hoje sofre incidência de IOF, certo? A compra com um cartão de crédito. Veja, Sim. se você utilizar o cartão de crédito em moeda internacional, sempre teve tributação, É isso não isso que eu mudou. tô, é esse o meu ponto. Sempre teve tributação. Hoje nada essa mudou. tributação é de 3,38% e vai subir a 3,5%. Antes havia a perspectiva dela ser zerada até 2028. Isso não mais vai acontecer. É um encargo para a pessoa física. Não dá para dizer Veja, que de não. novo. E que vem em cima de uma compra que ficou mais onerosa depois da remessa conforme. Esse é meu ponto. Bom, eu não consigo fazer essa relação entre remessa conforme a tributa. Sinceramente, não faço isso. Não, veja, nós estamos... Não ficamos, gente. Você está falando da diferença de 0,0... Ficou mais caro comprar no exterior. Esse é meu ponto. Com essa medida de hoje, vai ficar um pouquinho que seja mais caro, porque a alíquota atual é de 3,38 e vai ser de 3,5. Olha, eu faço uma certo? sugestão. Entre hoje no site e entre amanhã para ver se realmente vai fazer essa diferença. Não vai fazer diferença nenhuma na sua compra. Não tem. Mas o IOF sobre... Tem que ver, se ele pagar só no cartão, ele não vai fazer um câmbio de importação, né? Posso falar? Secretários, desculpa. Crédito para empresas e pessoas físicas, sendo que para empresas já está desacelerando e mais do que para pessoas físicas. Por que o argumento de harmonizar política fiscal e monetária? Acho que o argumento de harmonização ele existe independente da discussão da pessoa física. Ela não tem como negar que o IOF crédito ele colabora com a política monetária neste momento, ela harmoniza. O seu questionamento mas também não seria importante ter colocado pessoas físicas? Acho que o secretário te comentou no começo que foi uma decisão de governo nesse momento de optar pela prudência. Então, foi um movimento olhando ali esse ajuste, que também ele tem uma questão de justiça e de distorção, porque ele tinha uma alíquota muito diferente, então valia a pena você também abrir um CNPJ fictício só para poder, se você quiser fazer uma operação de crédito, é tão simples hoje abrir um CNPJ, então você poderia fazer isso para se beneficiar de uma alíquota reduzida. De novo, essas distorções de alíquotas de tratamento que geram ineficiências. Então, tem um sentido de isonomia e tem esse sentido que, por um lado, cria isonomia, por outro, também ajuda o trabalho do Banco Central. Neste momento, a leitura foi que não era necessário fazer qualquer tipo de ajuste em relação ao IOF incidente sobre operações de crédito de pessoas físicas. Mas ele não muda, embora eu entenda o argumento, mas ele não muda o fato de que as outras medidas relacionadas ao crédito, o IOF e o crédito ajudam, sim, a harmonização. Oi, desculpa, boa noite, Mariana. Mariana Carneiro, do Estadão. Eu queria perguntar sobre essa tributação sobre as operações de curto prazo. Isso vai pegar o carry trade, né? Imagino eu, suponho eu.
Isso deve ser a principal fonte de arrecadação dessa medida de vocês? Eu entendi que o Fábio perguntou de decomposição, vocês não têm pronto, mas dá para intuir que vem principalmente da tributação dessas operações de curto prazo? Olha, aí eu posso deixar para a Receita falar. Não acredito que seja isso, não tem nenhuma concentração, essas medidas elas foram analisadas em conjunto, conforme for sendo observado ali ao longo dos meses a arrecadação, acho que a Receita pode dar transparência a esse processo. Então, somente quanto isso, e de novo, só para repisar, as operações de crédito que têm um caráter mais de estruturais, né, de acima de um ano, de médio e longo prazo, que financiam investimentos, que financiam, que tem uma relação duradoura, elas estão completamente, mantém-se o mesmo padrão anterior. Tá? Sheila. É Sheila da Morim, da Platô BR. Secretários, eu tenho várias questões. Primeiro, eu queria só dar um check aqui para ver se eu entendi. Primeiro, assim, no IOF câmbio, pessoa física, quer dizer, a pessoa física usando cartão de crédito, 6,38, ia cair até zero, não vai cair mais, ficamos no 3,5, correto? Uso de cartão para pagamentos. Se eu sacar no cartão, é uma operação de crédito, correto? Se você estiver no exterior e usar aquela função de saque em moeda estrangeira, na hora que o teu banco no Brasil for pagar lá quem te entregou a moeda estrangeira, ele faz uma operação de câmbio. E aí eu sou tributada, né? Isso não muda, tá? Já não sempre mudou foi. nada? Não. A alíquota Cartão de débito e crédito sempre foi tributado pela mesma alíquota de IOF. Continua agora? Continua, exatamente. Cartões de recarga, como foi citado aqui, o WISE. Também sempre foi tributado e continua tributado, exatamente. Tributado. Ok. Obrigada por tirar essa dúvida. Eu queria saber... Traveler cheque, cartão de débito, tudo isso sempre foi tributado no Brasil, tá? Tá. Com relação a IOF câmbio ainda, eu queria tirar uma dúvida por que a gente está tratando disso aqui e não o Banco Central, já que o IOF sempre foi um instrumento em IOF câmbio, né, um instrumento de política cambial. Inclusive, até a origem do IOF era puramente de controle de transferência entre países, depois que entrou o crédito, todas essas questões. Eu queria saber por que vocês estão tratando disso aqui e não é uma medida de Banco Central, porque tem essa conotação de controle cambial, de política cambial. Não. Tá. A Constituição ela fixa a competência do Poder Executivo para fixar, inclusive, por decreto, as alíquotas do IOF, nos limites da lei. A lei, então, é o Congresso Nacional que fixa os parâmetros e é o Poder Executivo que fixa as alíquotas. Nunca o Banco Central fez isso e nem teria como, ele não tem poder normativo nem legislativo para fins tributários, tá? Mas eu entendo o que você está dizendo, que deve ter uma consonância. Nós estamos buscando essa harmonização da política fiscal, e o IOF é uma ferramenta de política fiscal, com a política monetária. De fato, o que você disse, talvez, eu posso afirmar que é recomendável essa harmonização e nós estamos, sim, buscando ela. Mas, em relação à competência, sempre foi e sempre será do Poder Executivo. Então, tudo isso foi combinado com os russos. E deixa eu aproveitar um ponto que é importante. Assim, você comentou assim, agora não vai ter mais... É importante frisar que esse processo, que, de novo, é competência do Executivo, jamais foi competência de qualquer outra autoridade no país, é competência do Executivo, sempre foi assim e sempre continuará assim. Nós fizemos, nesse governo, metade de um percurso de redução dessas alíquotas. Isso é importante, porque senão isso é um trabalho jornalístico que é importante que seja sério para passar para a população. Senão não é verdade que está tendo uma majoração do que algo que era isento ou que está... Eram de mais de 6% essas alíquotas há 2 anos atrás. Certo? E não me recordo de ter visto que há 2 anos atrás 6% era uma interferência na política cambial. Nunca ouvi qualquer menção quanto a isso. Então, tem que ter um pouco de... Aqui eu tenho que cobrar um pouco a seriedade das colocações. Então, não é possível dizer isso. Tá? Eu tenho que colocar muito claro. Tem que ser justo com este governo, não foi o outro. Fez esse processo de redução em 2023 e 2024, até quase pela metade dessas alíquotas. Agora está fazendo uma pausa nesse processo de redução. E, de novo, isso é um imposto regulatório. Em algum momento, isso pode ser retomado, esse processo gradual de redução dessas alíquotas, em algum momento que entender necessário. Ou não, isso é uma decisão que cabe, de fato, ao Executivo regular a política tributária. E, de novo, estamos falando de alíquotas que eram de 6% e nunca gerou um problema cambial, e agora são metade disso, e padronizadas. Então, isso é saudável e não uma coisa não saudável do ponto de vista de qualquer tipo de interferência. Tá? Isso é E já que o senhor está falando em harmonização, secretário, então tudo isso foi combinado com o Banco Central? Não. Ok.
Agora, com relação ao IOF Crédito, são 2 pontos. Antecipação de recebíveis. Quando vocês falam ali, o senhor falou tem harmonização, o senhor cita uma coisa da questão do crédito para as empresas. Antecipação de recebíveis, ele entra como a operação que passa a ser tributada? E o meu outro ponto é, por que vocês focaram tanto nos dados de crédito para empresas, para PJ? O volume está tão alto assim, porque, se eu não me engano, eu acho que até uma colega perguntou já, você estava tendo já um desaquecimento, uma redução do crédito para a empresa. Por que o enfoque na pessoa jurídica no IOF Crédito? Posso ir? Bom, do ponto de vista mais macro, primeiro, que tem uma distorção em relação à pessoa física e cria esses artifícios de um tratamento não isonômico na tributação sobre operações de crédito. E segundo, por mais que você possa dizer, olha, o trabalho do Banco Central já está gerando uma desaceleração em alguma medida, essa medida vem a questão da harmonização. Ela acelera esse processo, isso é bom para o país. Então, quanto antes esse processo se acomodar, isso é muito saudável. A taxa de juros geral da economia pode se reduzir em patamares muito superiores ao que a gente está discutindo aqui em termos dessa tributação. Isso é muito importante que se diga. E aí eu resgato de novo aquela fala inicial. O reforço que está sendo feito do dia de hoje, tanto em relação ao relatório bimestral, no sentido da contenção de despesas, dos sinais claros de cumprimento da meta fiscal, e todo esse processo, com essas medidas colaboram com essa acomodação da dinâmica do mercado de crédito, as duas vão na mesma direção de ajudar esse trabalho de estabilidade macroeconômica e permitir que o país, o quanto antes, possa, de fato, ali encerrar esse ciclo de alta de juros, que compete única e exclusivamente ao Banco Central, mas ajuda em alguma medida, colabora em alguma medida em, pelo menos, afastar esse risco que tinha do crédito voltar a crescer demais, ou que a política fiscal não fosse perseguir seus objetivos. Tudo isso são fatores de risco que eu não estou inventando, que eu estou falando, reproduzindo o que consta, inclusive, das comunicações oficiais da autoridade monetária. Então, elas são positivas nesse sentido. Antecipação de recebíveis, acho que o Barreirinhas pode explicar melhor. Aquelas antecipações que são feitas já com instituições financeiras já são tributadas. O que está sendo discutido são as operações de risco sacado, que é outro tipo de relação, né? Aí, Barreirinhas. Exatamente. Veja, toda a operação de crédito é tributada, inclusive o desconto de fatura. Isso sempre foi tributado e continua tributado, e não estamos mudando o fato gerador relacionado a ele. O que existia era uma brecha, uma determinada operação que até a Receita Federal entende que é a operação de crédito. Nós estamos afastando a insegurança jurídica em relação a ela. Se você pesquisar, você vai ver que muitas entidades utilizaram dessa ferramenta para buscar não pagar o tributo de uma operação de crédito. Não, mais uma vez, é uma questão de isonomia e justiça fiscal. Não é justo que aquela empresa que vai lá e faz essa troca de fatura, o desconto de fatura, pague o IOF, e aquela que faça esse tipo de operação, né, eu sou uma loja, eu adquiro um produto de um fornecedor. Em vez de eu pagar em 30 dias diretamente para ele, o banco se compromete a fazer esse pagamento e eu faço para o comprador. Eu me financiei pelo banco, mas isso, para muitas empresas, não era tratado como operação de crédito, o que não era justo. Então, nós não estamos mexendo na alíquota, fazendo uma alíquota diferenciada em relação ao risco sacado. A gente só está dizendo, olha, isso, não tenha dúvida, é uma operação de crédito, você vai pagar igual, por exemplo, desconto de fatura ou qualquer outro tipo de operação. Tá? É uma equiparação expressa. Então, mais uma coisa que eu esqueci. Que tipo de cooperativa? Você falou, cooperativa rural continua assim, com zero, acho que imobiliária também. Assim, que tipo de cooperativa que entra nessa regrinha dos 100 milhões? Cooperativas muito grandes. Cooperativas que fazem operação de crédito em valor superior a 100 milhões de reais. As cooperativas do dia a dia que você conhece e tal, não chegam nesse valor, nem perto desse valor. Eu não estou falando de 100 milhões de faturamento, não estou falando de 100 milhões de venda, 100 milhões de movimentações, estou falando de 100 milhões de operação de crédito no ano. Então, é cooperativa muito, muito grande que está sendo abrangida, que, no nosso entender, não precisa ter um tratamento tão favorecido em relação aos outros. Ela continua com todos os outros benefícios, tá? Redução de PIS, COFINS, todos os outros benefícios ela já continua tendo. Só que do IOF não nos pareceu razoável que ela tivesse em relação às outras. Boa noite, Adriana Fernandes, da Folha de São Paulo. Continuo com uma dúvida
para mim não ficou claro, desculpa. A tributação das transferências relativas à aplicação de fundos no exterior seria voltado somente para a pessoa física. O senhor falou que seria tudo. Poderia explicar melhor? E também se as assets, é uma dúvida que está grande no mercado financeiro, por exemplo, as assets que possuem um veículo offshore serão tributadas em 3,5% quando enviar os recursos para o fundo offshore? Isso, se o senhor puder explicar. E uma segunda pergunta, se o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ele teve com o ministro Haddad, queria saber se esse tema, embora a decisão seja do Ministério do Executivo, se esse tema foi tratado com ele. Ele fez uma declaração importante no mercado financeiro que ajudou a melhorar os indicadores junto com a de hoje, né? Eu acho que teve. Para facilitar, respondendo a tua segunda pergunta, Adriana, sim, o ministro Haddad tratou com o presidente do Banco Central desse tema. Veja, em relação a fundo, vamos deixar muito claro, a alíquota zero que existia até esse momento e que nós estamos tirando é de uma operação muito, muito específica. Não é investimento em fundos no exterior. É um investimento de fundo brasileiro no exterior. Compreende a diferença? Nada mudou para se eu pegar meu dinheiro e investir num fundo lá no exterior, a não ser a padronização de alíquota. Isso sempre foi tributado. O que não... Isso... Exatamente. Se o fundo brasileiro for investir no exterior, não em outro, pode ser em fundo, em qualquer outra coisa no exterior, essa operação era isenta. Tá? E nós estamos equalizando a situação daquele que não é um fundo. Eu não sou um fundo, eu pago o IOF, o fundo tem que pagar também. Essa que é a lógica dessa tributação, lembrando que nós fixamos essa alíquota padronizada de 3,5% para remessa para o exterior, né? Para a saída do recurso. Para a volta do exterior, ela está padronizada em 0,38%. Tá? Então, nós padronizamos em 3,5% a saída e 0,38% o retorno. Isso, exato. Exato, exato. Aí uma situação complexa, a gente não vai fazer uma consultoria aqui, né? Teria que analisar exatamente qual que é esse investimento de asset que você se refere, mas se for de um fundo, em qualquer investimento no exterior, se for considerado um investimento no exterior, e vai ser aplicado. Mas veja, repito, essa é a beleza de você equalizar as alíquotas. A gente não precisa quebrar muita cabeça, porque vai ser 3,5%. Se não for de fundo, vai ser de outra coisa, é 3,5%. A alíquota foi padronizada em 3,5%, exatamente para evitar distorção, inclusive custo operacional. Hoje, como você tem diversas alíquotas diferentes, as pessoas ficam quebrando a cabeça para fugir da alíquota maior e cair na menor. Agora é 3,5%, pronto. Ah, mas será que isso é investimento de fundo ou isso qualifica com remessa? 3,5%. Dúvidas adicionais devem ser enviadas para a assessoria de comunicação do Ministério da Fazenda. O e-mail é imprensa@fazenda.gov.br.